E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como que a gente deve resolver expressões numéricas, no caso com números inteiros, mas essas dicas funcionam para várias operações envolvendo números reais, números decimais, números racionais, como você preferir. Vamos aos exemplos então. Aqui a gente pode verificar que a gente tem algumas operações. Nesse caso a gente tem uma divisão. Aqui a gente tem uma multiplicação entre números inteiros, porque esse número aqui é o 3, que é um número inteiro positivo, e esse aqui é o número 5, que é um número inteiro negativo. Então, a gente tem que lembrar que primeiro a gente tem que fazer divisões e multiplicações. É um erro comum as pessoas quererem fazer, por exemplo, mais 4 mais 3, mas essa não é a maneira correta de efetuar. Então, primeiro a gente vai fazer essa divisão. 12 negativo dividido por 4 positivo vai dar um número negativo, porque negativo dividido por positivo dá negativo. 12 dividido por 4 é 3, porque o número que vezes 4 dá 12 é o 3. Mais 3 vezes 5 negativo. Número positivo vezes número negativo tem que dar número negativo. 3 vezes 5, 15. Pronto. A gente aprendeu que quando a gente tem um sinal de mais e um sinal de menos separados por um parêntese, a gente tem que substituir isso por menos. A gente vai fazer uma subtração. Então, é menos 3 menos 15. Menos 3 menos 15, ou seja, 3 negativo, ainda tiro 15, isso dá menos 18. Então, o resultado dessa operação é menos 18. No próximo exemplo, a gente vai resolver parênteses, ou seja, são sinais que nos dão dicas de que a gente tem que fazer aquelas operações primeiro, ignorando aquela prioridade a princípio de que a gente tem que fazer primeiro multiplicação e depois adição. Nesse exemplo agora, a gente tem que prestar atenção para o seguinte. Apesar de a gente ter uma divisão aqui entre dois termos, o segundo termo, que é esse colchete, ele ainda não está resolvido. O 24, a gente vai dividir ele pelo resultado do que der aqui dentro desse colchete, que é esse sinalzinho aqui. Então, a gente primeiro precisa saber quanto que dá menos 2 vezes 3 vezes 4 menos 6. Da mesma maneira, a gente vai ter que depois dividir esse resultado todinho por 2. Ou seja, primeiro a gente descobre qual que é esse resultado todo. Depois a gente divide por 2. E só lá no final, o resultado da divisão por 2, a gente vai somar 3. Combinado? Ou seja, a gente vai resolver essa conta de dentro para fora. Mas isso não é uma regra geral. Isso é um jeito que a gente tem de visualizar a conta como ela vai ser feita. As regras são: resolve primeiro o que tem dentro do parêntese, resolve depois o que tem dentro do colchete, e esse resultado então você usa para fazer divisões e no final a adição. O que eu não vou operar, eu só copio. Vai ficar 24 dividido pelo resultado do colchete, que eu ainda não sei. Antes de eu fazer essa multiplicação, eu tenho que resolver quanto que dá dentro do parêntese. Para resolver o que dá dentro do parêntese, eu tenho que primeiro fazer o 4 menos 6 ou o 3 vezes 4. Vamos lembrar? Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a gente faz a subtração. Então, nesse passo, a gente vai fazer 12, 3 vezes 4, que dá 12, e copia o 6. Isso tudo dividido por 2, e depois, no final, a gente vai somar 3. Mais uma vez, eu copio o 24, porque não está na hora de fazer ele. Vai ficar menos 2 vezes. A gente faz essa operação. Ah, mas tem uma multiplicação aqui, você tinha que fazer ela. Olha, primeiro a gente tem que saber que número que o menos 2 está multiplicando. E a gente ainda não conhece esse número, a gente vai descobrir ele agora, que é 12 menos 6, que é o 6. O resultado de 24 dividido por isso eu vou dividir por 2 e no final eu vou somar 3. O 24 eu vou copiar de novo, porque eu preciso saber primeiro quanto que é menos 2 vezes 6. A gente já viu em outras aulas que número negativo vezes número negativo dá um número negativo. Então, vai ser um resultado negativo. 2 vezes 6 dá
12, que é uma divisão. O resultado dessa divisão eu vou dividir por 2 e o resultado disso tudo eu vou somar 3. 24 é um número positivo. Então, e 12, aqui está um número negativo, né? Menos 12 é um número negativo. Então, o resultado disso vai ser negativo. 24 dividido por 12 dá 2. Então, olha só, eu vou dividir menos 2 por 2 no próximo passo. E o final eu vou somar 3. Quanto que é menos 2 dividido por 2? Vamos lembrar? Número negativo dividido por número positivo dá um número negativo. 2 dividido por 2 é 1. No final eu tenho 3. Vou colocar do ladinho para economizar espaço. 1 negativo mais 3 positivo dá 2. Porque 1 negativo mais 3 positivo é a mesma coisa que 3 menos 1. É um jeito de fazer essa conta. Se quiser fazer de cabeça também não tem problema. 3 menos 1, 2. O próximo exemplo eu vou deixar aqui para vocês praticarem. Então você pausa o vídeo e tenta fazer. No final você vai comparar nossos jeitos de resolver a questão. Se você errou, não apaga. Espera o resultado. Se o resultado deu diferente, você vai comparar nossos passos e ver onde que está diferente. E ver onde você errou. Não adianta você apagar e copiar do jeito que eu fiz. Você vai estar perdendo tudo que você fez. Tudo bem? Bom, antes de deixar vocês fazerem essa expressão, eu quero só avisar vocês que quando a gente tem um número que está logo seguido de um parêntese e não tem nenhum sinal aqui no meio, significa que aqui está acontecendo uma multiplicação, tá bom? Faz sua tentativa de resolução e aí depois pausa o vídeo e compara com a minha tentativa. Se tiver diferente, você não apaga, você só compara. Muito bem, vamos resolver. Vamos analisar primeiro o que a gente tem. Divisões, a gente vai ter subtração, a gente tem uma multiplicação que está escondidinha, a gente vai ter parêntese, aqui a gente também tem uma divisão, aqui a gente tem um colchete. Então a gente tem muitas coisas para poder operar por aqui. Eu quero chamar atenção para essa divisão aqui. Aparentemente o 2 está sendo dividido pelo 3, porque a gente tem o 2, um sinal de divisão e o 3. Mas, na verdade, o 3 está dividindo o resultado desse colchete. Para saber o resultado do colchete, a gente tem que fazer a conta nele primeiro. E para isso também a gente precisa saber o resultado dentro do parêntese, para poder multiplicar com o menos 5. Lembra que aqui tem uma multiplicação. Então, tudo isso é importante para a gente resolver o problema. Olha o tempo que a gente está passando só analisando a expressão numérica. Não precisa chegar fazendo conta. Às vezes é mais importante a gente saber quais os passos que a gente tem que tomar primeiro e depois começar a fazer as operações. Então, não é perda de tempo, não é frescura, é dica, é estratégia para a gente não sair errando por aí. E se a gente errar, a gente vai saber voltar e corrigir o que a gente errou. Vou começar copiando esses que estão aqui de fora. Resolvendo o parêntese, eu tenho 3 mais 1, que dá 4. Agora, eu vou copiar aqui de fora para poder tentar resolver aqui dentro do colchete. Eu tenho a multiplicação e tenho uma soma. Eu vou somar o 4 com o 2 ou eu vou multiplicar o menos 5 com o 4? Eu tenho que multiplicar o menos 5 com o 4, porque a multiplicação tem uma prioridade em relação à adição. Então, primeiro eu multiplico o menos 5 com o 4. Depois, eu somo o 2, com o resultado que der aqui. Menos 5, ou 5 negativo, vezes 4 positivo, a gente sabe que dá um resultado negativo, porque números negativos vezes números positivos dão números negativos. 5 vezes 4 é 20. E aí depois eu vou somar com o 2. Agora tá fácil descobrir qual que é o resultado aqui dentro do colchete. Vou copiar o que está de fora. E aí quando a gente chega nele, a gente já sabe o resultado. 20 negativo mais 2 positivo, a gente tem que é menos 18. Agora eu posso fazer as divisões, eu não tenho mais colchetes, né? Esse menos 18 aqui, a próxima operação que eu vou fazer com ele é dividir por 3. Eu poderia fazer essa divisão aqui com 2? Não, por dois motivos. Porque o 2 está dividindo o 8
E também porque o menos 18 está sendo dividido pelo 3. Então, a gente tem uma ordem a ser respeitada. Copio o 5 aqui. Vou fazer menos 8 dividido por 2 dá um resultado negativo. E aí vai ficar 4. Menos 18 negativo dividido por 3 dá um número negativo. Então, vai ser menos aqui. Esse menos é esse aqui da operação de subtração. Esse menos é da operação aqui, é o sinal do resultado que eu vou ter. 18 dividido por 3. Eu quero um número que vezes 3 dá 18. Esse número é 6, porque 6 vezes 3 dá 18. Mais 1. Olha o tanto que fica feio quando eu tenho dois sinais assim juntos, de subtração e o sinal do meu 6. Então, eu vou separar isso por um parêntese, mas não é um bicho de 7 cabeças. É só para ficar mais estético e mais organizado. Agora, a gente pode fazer essa subtração aqui, né? 5 menos 4 dá 1. Posso copiar o resto. A ordem aqui agora não faz tanta diferença. O 1. Vamos lembrar que menos, parêntese, menos eu posso substituir por mais. Então, isso aqui fica 1 mais 6 mais 1. E agora eu tenho que é 1 mais 6, 7, mais 1, 8. Resultado dá 8. Se ficou alguma dúvida, você já sabe, você pode me procurar no direct do Instagram, que eu deixei aqui na descrição, e também você pode colocar nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tudo bem? Até o próximo vídeo.